Pronto, pessoal? Terminei, prof. Tem alguém copiando? Não. Não? Então vamos passar. A próxima atividade, ó. Vou tirar daqui, que aqui eu tô na minha. Peraí. Só um pouquinho. Aqui. Atividade 8, então, tá? Aqui a gente tem os dois tipos de pecuária. Os dois tipos, tá? Esse aqui, o gado é criado em confinamento, vamos falar assim, o gado é criado em confinamento, para se ter uma produção mais rápida, tá? Aqui, o gado é criado no campo aberto, tá bom? E demora-se mais para poder entrar para o abate, vamos falar assim, tá bom? Então, vamos lá. Descreva qual categoria da pecuária está representada em cada imagem. Na imagem 1, qual que é o tipo dessa pecuária aqui? Onde o gado é criado em confinamento, para poder entrar mais rápido. Intensiva? Esqueci. Isso mesmo, tá? A Mariana que respondeu? Pecuária intensiva, tá? Então, a número 1, ela intensiva, pecuária intensiva. E na imagem 2, Extensiva. extensiva, tá? Extensivo. Aí no campo aberto, o gado geralmente ele vai comer a grama, né? Que tá exposta lá para ele no pasto. Então aí ele vai engordar, mas vai demorar mais depois para ele ir para o abate, tá? Professora, Oi? quando o gado ele é criado na extensiva, a qualidade da carne fica melhor? Na extensiva, eles dizem que sim, tá? Eles dizem que sim. Só que a gente não tem essa certeza porque quando a gente vai comprar a carne, a gente nunca sabe se ela é criação intensiva ou se é extensiva. Então, a gente Eu acho que nem os donos do açougue sabem se ela é extensiva ou intensiva, né? provavelmente a maioria da carne comercializada hoje, ela é da forma intensiva, tá? Por quê? Porque o produtor, ele quer ter giro, ele quer ter dinheiro rápido, tá? Então, eles fazem isso, eles engordam o gado mais rápido para poder vender mais rápido, tá? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem grandes fazendas de pecuária extensiva, tá? A gente tem bastante mesmo. Então, assim, eu não sei se essa carne que a gente consome aqui no estado, ela é de agricultura extensiva ou intensiva. Não sei mesmo falar para vocês, tá? Outra coisa, assim, que a gente pode citar também como exemplo, não é só a criação de gado, tem a criação de aves também. Vocês já comeram galinha caipira? Já comeram? A carne dela é totalmente diferente Sim. da que é criada em granja, tá? Por exemplo, a carne da galinha caipira, ela é carne branca? Só que ela tem mais coloração na carne. A carne de granja, ela é mais esbranquiçada, tá? Então, a gente consegue perceber isso. E no gosto também, tá? A carne da galinha caipira, ela é bem mais forte, o gosto dela, do que o do frango criado em granja, tá? Então, aí a gente tem essa... Oi? Pode continuar falando, depois eu falo. Não ouvi você perguntar. Fala de novo. Pode continuar explicando, que quando a senhora terminar de explicar, eu falo. Não, já expliquei. Aí eu já ia para outra ali. Pode falar. Eu tenho um pequeno trauma com frango.
Já correram atrás de você? Não, eu tava na chácara da minha avó, e aí minha avó ia fazer frango. E aí eu tava lá sentada na varanda. E aí o meu tio, ele foi matar a galinha, o frango, né, no caso. Mas aí ele acabou fazendo uma coisa, tipo, meu Deus. Ele Eu jogou a sei. galinha e É feio, é aí eu triste de não posso ver. ver frango na minha frente. Aí eu É, falei, não vamos comer frango isso, não, tá doido? a minha avó fazia bastante. A gente morava no interior e aí ela criava galinha, né, no quintal. Então, quando ela ia fazer galinha, ela catava a galinha e matava a galinha. E é bem triste, assim, de ver, né? A gente fica meio traumatizado mesmo. Professora, prof. Oi. A minha prima, quando ela era pequenininha, ela tinha um pintinho de estimação. Daí o pintinho cresceu, né? Porque raios ela tinha um pintinho? Eu não sei. Daí tá, levaram lá pra chácara do meu avô. Daí ela, depois que ela foi lá visitar, o pintinho já tava adulto, já tinha virado uma galinha. E ela achou que a galinha ia reconhecer ela, porque ela cuidou do pintinho a vida inteira, só que daí a galinha deu uma bicada nela. Ai, gente, vamos lá. Nossa, a sua prima que virou frango. Vamos lá, gente. A letra B, ó. Aí na letra B ele fala quais são as principais diferenças entre as duas categorias. Eu já falei. No comecinho eu já falei, tá? Então vamos lá, vou repetir para vocês. A pecuária é intensiva. O gado é criado, preso, tá? Ele é confinado e o que mais que eu posso falar? Confinado e pode-se ter equipamentos para tratamento. Por exemplo, ó, né? Para os garotos, parte 1. Comentem a opinião de vocês nos comentários. E garotos, façam dueto com esse vídeo respondendo. Quem que tá achando o vídeo aí? Pois é, eu também ouvi um vídeo aí, tá? Eu ouvi um vídeo. Então, olha só, aqui nessa primeira foto, na pecuária intensiva, a gente consegue ver o quê? Que o gado, ele tá preso, ele tá confinado. Nesse caso aqui, gente, ela é produção de leite, tá? É para produção de leite. Esses caninhos aqui, ó, que vocês estão vendo, eles ficam ligados ali na teta da vaca, ó, tá? Para poder sugar o leite. Então, ali ela fica engordando, comendo bastante, tá? Que eles colocam ração para ela comer, para ela produzir bastante leite. E aí, nesse caso aqui, a retirada do leite, ela é toda mecanizada, tá? Na artesanal, ela seria criado aqui, né? Na pecuária extensiva, a vaca também, né? Engordando para criar leite, né? Dá bastante leite. Professora, Aí eles separam, né? Os bezerrinhos da vaca, tá bom? professora, Oi. a senhora pode repetir a intensiva? Sim, vou repetir, tá? Então, olha lá, intensiva. O gado, ele é criado em confinamento, tá? Ele é criado em confinamento. Deixa eu ver o que mais vocês podem colocar, que eu tô colocando diferente do que tá aqui para mim, tá? Que aqui tá grande a resposta. Ele é criado em confinamento, em áreas menores, e utilizam equipamentos para o seu tratamento. Aí pode continuar na mesma linha, né? Ponto na mesma linha. Agora a pecuária extensiva. Posso falar? Pecuária extensiva, tá? O gado fica solto no pasto. O gado fica solto no pasto. O gado fica solto no pasto. E são utilizadas técnicas mais simples
de manejo. E são utilizadas técnicas mais simples de manejo. Pronto? Sim. Deu para entender, então, né? Qual que é a diferença de uma pecuária para outra. Então, ficou dúvidas ainda? Para mim não, Pro. Então, beleza, vamos passar. Na questão 9 agora, ó. Questão 9, leia o texto a seguir. Vamos prestar atenção no texto, ó. Principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. A mandioca, com 87% de produção, o feijão, com 70%, a carne suína, com 59%, o leite, com 58%, a carne de aves, com 50%, e milho, com 46% da produção. São alguns dos grupos de alimentos com forte presença na agricultura familiar na produção, tá? Então, olha só, aqui no país, a gente pode se dizer que mais da metade do que a gente come, né? Ela é vinda, então, da agricultura familiar, tá? Aí, a nossa atividade é para marcar verdadeiro ou falso. Analise, então, as seguintes afirmações, marcando verdadeiro ou falso, né, de acordo com o texto. Primeira, a agricultura familiar se destaca por contribuir com a maior parte da produção agrícola destinada à exportação. E aí? Falso. Por quê? Porque, como é familiar, não são pouca gente, poucas pessoas ajudando. Então, tipo, seria muita coisa para pouca pessoa. Perfeito, tá? É isso mesmo, entendi o seu raciocínio. Não tem como a agricultura familiar produzir tanto assim para poder exportar produto, tá? Aí não tem, é mais na agricultura patronal que faz isso, tá bom? Que são os grandes agricultores, os latifundiários, né? Que produzem bastante para exportar. Então, aí, na agricultura familiar, não, tá? A agricultura familiar destina-se ao mercado interno, tá? Então, essa primeira é falsa. Na segunda, mais de 2/3 da alimentação da população brasileira são procedentes da alimentação familiar. Verdadeiro. Foi isso aí que falou no texto, tá? É isso mesmo, é verdadeiro. Bom, verdadeiro. Depois ali a próxima. A agricultura familiar se estabelece de modo geral em pequenas propriedades rurais, os minifúndios, e ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais. Vou ler de novo. A agricultura familiar se estabelece de modo geral em pequenas propriedades rurais? É isso? Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Agricultura não é falso. familiar é pequenas Ela falou que- propriedades. Não, mas Tá? É verdadeiro, eu falei verdadeiro. Isso, tá? Pequenas propriedades, que são chamadas de minifúndios, tá? As grandes propriedades são chamadas de latifúndios, tá bom? Então, não procurem memorizar isso daí, tá? Agricultura familiar, pequenas propriedades, minifúndios. Agricultura patronal são grandes áreas, são chamadas de latifúndios. Então, vamos lá. A próxima. Entre os principais produtos agrícolas que se destacam na pauta das exportações brasileiras, 2 são produzidos predominantemente pela agricultura familiar: a soja e o café. falso.
Falso. É Falso, falsa, né? falso. Falsa e bem Porque falsa, tá? só de café é produzido em bastante quantidade para importação e exportação. E é produzido por Exatamente. empresas que... Tá vendo, professora, como é que eu Os sou? produtores. Isso mesmo, tá? E produtores maiores, empresas. Isso, tá? Quando é produzida assim em grande escala, por exemplo, os latifundiários, geralmente eles produzem um único produto, um único cultivo, tá? Por exemplo, a soja, né? A soja mesmo, quando planta só ela. Ele pode utilizar aquele solo para plantar outra coisa depois? Se o solo dele for específico para outro tipo de plantação, ele pode. Ou ele pode fazer duas culturas, tá? Então, aí a gente chama de monocultura. Quando ele planta uma única cultura, por exemplo, ele só planta soja, ou só planta cana-de-açúcar. Então, a gente fala que é monocultura, tá? Então, aqui ela é falsa, né? E a última, a base da alimentação, na qual se destacam o feijão e a mandioca, é provida principalmente por meio das áreas de cultivo desenvolvidas pela agricultura familiar. Verdadeiro, porque falou no texto. Verdadeiro. Verdadeiro, porque está no texto, né? Então, aí o feijão e a mandioca, sim, eles se destacam na agricultura familiar, tá? Então, verdadeiro ficou assim, ó, F, V, V, F e V, tá? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, passamos para a próxima. Falta só mais essa página, né? E já vai acabar a nossa aula também, né? Então, vamos lá, ó. Aí, ó, eu já estava falando do minifúndio, do latifúndio, né? Então, vamos lá. Questão 10. Relacione as expressões do quadro com os conceitos, tá bom? Então, a gente tem para a letra A, o módulo fiscal. Letra B, latifúndio. Letra C, minifúndio. E letra D, assentamento rural. Então, vamos lá. Primeira frase. Unidades de produção agrícolas independentes determinadas pelo INCRA para servir de moradia e de sustento no modelo da agricultura familiar. Minifúndio. Minifúndio. C. Minifúndio. Gente, ó, Assim. vou falar aqui para vocês. Essas unidades, ó, unidade de produção agrícola independente determinada pelo INCRA. O INCRA é um órgão do governo federal que faz o quê? Ele divide algumas terras que são improdutivas e passa para a mão dos pequenos produtores rurais para formar aquela terra produtiva. Quando isso acontece, a gente chama disso aqui, ó, assentamento rural, tá? Assentamento rural são terras demarcadas pelo INCRA que são passadas, então, para pequenos produtores, no caso, agricultura familiar, tá? Então, aqui, ó, letra D, assentamento rural, ok? Na próxima, é definido como a extensão de terra necessária para que a exploração seja economicamente viável. Módulo fiscal? Isso mesmo, tá? Letra A é um módulo fiscal, que é uma área que ela foi definida como economicamente viável, tá? Então, a gente tem bastante áreas de módulo fiscal aqui no Brasil, porque a gente produz bastante, ou seja, então ela é economicamente viável. Ela consegue transformar aí em renda, né? E melhorando no PIB interno do Brasil, tá? Vamos lá. A próxima corresponde a propriedades rurais com mais de 1.000 hectares. Latifúndio. Latifúndio, né? Com mais de 1.000 hectares, latifúndio. São grandes propriedades. E a última, trata-se de propriedades rurais com menos de 10 hectares. Aí é o minifúndio, né? Letra C. Então, ficou D, A, B de bola e C, ok? A próxima. A atividade agrícola tem grande importância na economia brasileira. Isso a gente sabe, é o carro-chefe da economia brasileira,
tá? É o setor primário da economia, tá? E grande parte é da agricultura, a maior parte, né, é da agricultura. Por último, fica o extrativismo, tá? Então, primeiro vem a agricultura, depois vem a pecuária e, por último, o extrativismo. Então, a gente tem aí a primeira grande importância. Contudo, expandir a área agrícola até as margens de rios e sobre os solos de pouca fertilidade pode tanto resultar em perdas econômicas quanto degradar o ambiente. Observe a imagem, em seguida responda. Gente, olha só, o que aconteceu com essa imagem aí? Vamos lá, o que é isso aqui que causou? Erosão. Erosão do solo, tá? Essa erosão, gente, é bem interessante a gente comentar sobre ela, por quê? Porque ela foi causada por causa da irrigação dessa plantação aqui, ó, tá? Essa área, ela foi tão irrigada e ela não foi preparada, vamos dizer assim, para poder impedir que essa erosão aqui acontecesse. Dá uma olhada nessa imagem, você tá vendo que aqui no meio ela tá mais para baixo, tá? Ela faz isso aqui, ó, tá? Ela faz isso aqui. Ou seja, essa parte mais baixa aqui do meio, ó, da foto, ela não foi preparada para receber a água vinda da irrigação. E o que aconteceu? Aquela água, ela vai descendo, então vai ficando parada aqui no meio, e ela vai começar a correr. Quando ela começa a correr, ela começa a causar, então, essa erosão aqui, ó, tá? Então, qual é o problema ambiental retratado na imagem? Qual que é o problema? Erosão do solo. Não do solo. Muito bom. Erosão do solo, tá? Na letra B, ele fala, por que esse problema também causa perdas econômicas para a atividade agrícola? Porque eles perderam uma área de plantação? Uma área que pode servir de plantação? Exatamente, olha só. Toda essa área aqui, a gente está vendo só um pedacinho dela, ó. Se você ver até lá no final da foto, ó, ela corre todinho, tá? Ou seja, essa área aqui, que poderia estar sendo produtiva, ela não vai mais ser produtiva, porque o solo foi embora, tá? Não tem como plantar aqui, ó. Então, vamos lá na resposta aí, vai ficar assim, ó. Os processos de erosão do solo causam a perda de parte das camadas, mais superficiais do solo, de parte de camadas mais superficiais do solo, tá? Então, é só essa aí a resposta. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu abro aqui. Leonardo, você tem câmera? Se você tiver, você liga, por gentileza, sua câmera. Meu avô tá vendo se ele vai comprar uma webcam pra mim. Ah, tá. Leonardo, você só apareceu agora na aula.
Ou seja, tem 10 minutos para acabar a aula e você só apareceu agora. Tá? Vai ser contado falta para você. Por quê? A aula tem que ser assistida desde o começo. Bom? Tá. Então, Tá bom. você vai ficar com falta. Outra coisa, você vai lá depois lá no Google Sala de Aula e assiste a aula, porque tem explicações necessárias. Entendeu? Então, não adianta chegar na aula faltando 10 minutos para terminar a aula. Vocês têm que ter uma rotina, gente. Não é porque está em casa, você vai sair e deixar qualquer coisa. Eu já fiz chamada no meio da aula e você não estava presente. E você acabou de entrar na sala de aula, tá? Então, vamos se atentar a isso. Na última, tá? Na letra C, ele fala assim, ó. Para o ambiente, quais são as consequências resultantes desse problema? Então, vamos lá na resposta, tá? A erosão representa A erosão. Acho que a câmera da professora travou. Não, Eu não acho que travou, ela não. É que eu estava escrevendo aqui do lado. Vamos lá. A erosão representa não apenas... Não, travou sim. Ah, não, voltou. Posso continuar? Vamos lá. Pode. A erosão representa não apenas a perda parcial do solo, vírgula. Eu vou escrever essa daqui porque ela é mais... Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar ali naquela página. Vou apagar isso aqui. Eu vou escrever aqui, tá? Vou aumentar a letra. Acabando já, tá acabando a nossa aula também. Essa é a última página da pauta, né? É a C, letra C da última aí, da página 11, tá? É tarefa? Não, é tarefa. Quê? Quê? Essa daqui não é tarefa. A tarefa é a primeira atividade do CA. Ah, isso eu já tinha esquecido já. Professora, nem instaladas ou é nele instaladas? Sim. Obrigado. De nada. Professora, eu tenho medo de copiar. Posso sair da sala? Vamos esperar acabar o nosso minutinho. Quem que tá falando? Diogo. Só um pouquinho. Vocês têm sexto tempo hoje? Não. Não. Não? Então espera.
Tá. Que fome é essa, tio? Ah, normal, né? Uhum. Pô, eu só quero terminar um negocinho lá que eu tava fazendo no Minecraft. Tô construindo um alto. Eu tô construindo uma farm de Nossa, campo. nem travou a sua voz, não. Nem Tá travou a sua voz. construindo uma estátua do Bolsonaro no Minecraft. Vai custar quanto? Para, Diogo, não pode. Nossa, Eu já fiz Um uma rifle na mão. estátua. Aí escrito assim, papá. Tá eu ligado? tô fazendo uma Morte farm aos gays. Assim, Nossa. desse jeito que deve ser. Para. Ô, pessoal, vocês vão Diogo. parar com essa conversa? Sendo Diogo, tá gravado, Deus gravando. misericórdia. Vocês não sabem se professora tá comportar, gravando. gente. Tá gravando mesmo a aula. Pô, o Diogo, às vezes ele é incivilizado, ele não pensa. Ô, prof, Vou Oi? guardar minhas coisas aqui. Ana, o desmatamento da Amazônia diminuiu ou aumentou? O desmatamento? Professora, Desmatamento aumentou. Ninguém sabe, agora você fala de corona. O desmatamento aumentou agora ninguém vê. bastante. Porque agora ninguém vê. essa é a AC, professora? Essa que tá aqui Professora. é isso, dos rios. Aqui faltou um S, né? Professor. Engraçado, foi só chegar o coronavírus que esqueceram as queimadas na Amazônia. Não é que A Amazônia tá lá esqueceram. pegando fogo. Não é que esqueceram, não. É, de vez em quando aparece, né? Aparece alguma coisa assim, tá? Mas ninguém esqueceu, não. É que tem algo mais grave acontecendo, né? Tem vidas humanas sendo perdidas. Então, eles estão dando ênfase a isso, né? Mas a Amazônia também pode fazer você perder uma vida. Imagina lá os indígenas. Imagina os indígenas. Professora, Protetor da natureza, mano. Imagina eles morrendo, pegando fogo. Deve ser a pior coisa da vida. Você sente a dor. O Gabriel, pode falar. não, é que eu ia falar um negócio, só que não era da matéria, eu só ia falar um negócio, mas pode falar ainda, professor? Se não for besteira, pode. Pô, se É não que for hoje eu acordei Diogo, mais cedo, né? Eu acordei lá pelas 5 horas da manhã. Daí hoje, quando era umas 6 e pouco, eu tava passando de TV, né? Daí eu caí no canal da Cultura. E daí no que eu caí no canal da Cultura, eu comecei a assistir. E sabe o que que era? Eu comecei a assistir Cocoricó hoje. Ai, meu pai do céu. Nossa, professora, eu achava o Cocoricó muito chato. Professor, fazia tempo que eu não achava Cocoricó. Meu pai. Cocoricó, Vamos lá, Cocoricó. gente. Tá acabando a nossa aula, tá? Só um lembrete aí para vocês. Na terça-feira, então, tá? Quem puder, comparece lá na escola. Lembra que tem que levar as apostilas e os CAs completinhos, tá? Por favor, completinhos. Quem não completou aí de geografia, tá tudo lá no Google Sala de Aula. Todas as nossas aulas e todas as correções estão postadas, tá bom? Então, coloquem em dia. E porque vocês irão receber as atividades avaliativas, tá? Essas atividades avaliativas vocês farão junto com os professores na hora da aula, tá bom? Na hora da aula. Então, quem for, passa lá, eu vou estar lá na sala do 7º B, tá bom? Passa lá na sala do 7º B que eu vou estar lá para dar um oi para a professora, tá bom? A gente não vai poder se abraçar, porque não pode, né? Mas Professor. Eu vou tentar não chorar, eu juro. Professor. Oi. Mas será que quando acabar a avaliativa vai Mariana, ter que vamos mandar marcar de foto ir na pro mesma professor? hora. Não entendi. Quando acabar? Será que quando terminar de fazer a avaliativa, será que vai ter que mandar foto pro professor no WhatsApp? Vocês vão... Não, vai ser recolhida, tá? Depois a tia Kézia vai marcar depois uma nova oportunidade e vocês vão levar na escola, tá? Interessante. Vai pode sair, prof? O professor vai fazer a correção, tá bom? Então até lá eu posso colar. Pode sair já, tá? Tchau, gente. Beijo. Tchau, professora. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Professora, daí depois todos os professores vão ver as apostilas e daí vai sair as notas? Não sei ainda como que vai ser as notas, porque tem aluno que não fez não
não fez todas as atividades ainda do primeiro bimestre. Entendeu? Tá. Terminei minha forma de cana, hein? E lá no sítio não tem internet, tá? Então a gente está esperando mais um pouquinho, tá? Depois vocês vão saber, mas não se preocupem por enquanto, tá bom? Tá Só bom. manter tudo organizado, fazer tudo certinho, daí vai estar ok, tá? Então vamos Tchau, lá. professora. Beijinhos, tchau. Bom final de Professora, semana, até eu semana fiz que uma vem. forma de cana. Obrigada, meu querido, até.